Olá, torcedor que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Grupo E definido na Copa do Mundo, classificação japonesa na primeira colocação, com a Espanha passando em segundo. Um jogo vibrou, o outro não teve o mesmo prazer de vibrar com o trilo do apito final. Japão e Espanha avançam à fase seguinte da Copa. A Alemanha, pelo segundo ano, a segunda Copa consecutiva, esbarra na primeira fase, e a seleção da Costa Rica fica também pelo caminho, mesmo tendo sido a única seleção que bateu o Japão dentro do grupo E da Copa do Mundo. A partir de agora, a gente traz detalhes a respeito desta chave, fala um pouco dos classificados e projeta esses confrontos das oitavas de final, que aos poucos vão sendo desmembrados com a definição dos grupos. Restam apenas 2 grupos que serão definidos amanhã, e a partir de sábado já temos aí as oitavas de final. Quem perder vai para casa. São os momentos definitivos da Copa do Mundo 2022. Classificação japonesa, numa primeira colocação merecida. Vocês já viram o contexto das partidas do Japão? Começa perdendo para a Alemanha, vira o jogo. Começa perdendo para a Espanha, também vira o jogo. Então foi um Japão que reagiu em meio à dificuldade. Um Japão que, em um curto espaço de tempo, nas 2 partidas, é importante a gente salientar isso, tanto contra a Alemanha no segundo tempo, aquela virada não durou mais de 10 minutos, como hoje, numa fração de 5 minutos, a seleção japonesa também virou para cima da seleção espanhola. Foi como eu já falava na rodada anterior. Organização, uma seleção muito comprometida taticamente, com valores individuais que hoje já penetram em uma grande e considerável parte no futebol europeu. Hoje, os japoneses, a gente consegue identificar nas principais equipes do futebol da Europa. Kamada no Eintracht Frankfurt, Mitoma, o próprio Minamino, o lateral, o Itakura, tantos outros jogadores, o experiente Yoshida, jogadores que têm o seu nome gravado na seleção do Japão e que também possuem esse certo protagonismo nos seus clubes. Isso fez com que a seleção japonesa pudesse repetir uma classificação que em 2018 também aconteceu para a fase de oitavas de final. Na ocasião não levou muita sorte e começou vencendo a seleção da Bélgica por 2-0, tomou a virada. Desta vez vão tentar construir uma história diferente, mais uma vez contra uma seleção europeia. A seleção japonesa vai ter a Croácia pela frente. Não vai ser um jogo fácil, mas a seleção do Japão vai tentar brigar, vai tentar buscar e quem sabe atingir uma fase de quartas de final, que já seria um resultado gigante para a seleção do Japão, tendo todo esse trabalho voltado para as Copas do Mundo, jogadores em evolução e jovens jogadores. É uma média de idade, digo que a famosa meia-idade, 24, 26, 27 anos. Obviamente que tem os mais experientes, como o próprio capitão Yoshida que citávamos há pouco, mas é uma jovem seleção, surgindo valores individuais no seu futebol, que o futebol japonês hoje, ele consegue, por si só, exportar atletas para outras praças, e o resultado veio agora, com vitórias em cima das favoritas. Vitória contra a Alemanha na estreia, vitória hoje contra a seleção da Espanha. A única derrota, e surpreendente até, o Japão poderia ter até terminado a primeira fase da Copa com 100% de aproveitamento. Não aconteceu, que foi a derrota para a seleção da Costa Rica, que ainda manteve os costarriquenhos com chances de vaga, mas a última rodada foi cruel, com a seleção da Costa Rica, que chegou a ter um gostinho da vaga, mas depois, com a virada da Alemanha, o empate e a virada consequentemente, a seleção da Costa Rica não teve mais chances de avançar às oitavas de uma Copa do Mundo. Em relação à Espanha, eu tenho minha opinião em relação à classificação espanhola. Jogou com o regulamento, se arriscou e muito. Luiz Henrique fez alterações em sua seleção hoje,
levando em consideração as duas primeiras partidas. A vitória contra a Costa Rica, a expressiva goleada por 7-0, e também o empate contra a Alemanha no domingo em 1-1. Ele altera essa equipe, ele coloca Morata como titular, coloca Pau Torres na defesa e vê uma seleção começar vencendo e depois tomar a virada. Mas uma virada que coloca uma Espanha numa situação confortável. Até porque o jogo da Alemanha, ela mesma acabou complicando as suas ações. E a Espanha estava percebendo, né? Eu acredito que a aposta da Espanha foi essa: terminar a partida depois de ver o jogo em 2-1 na segunda colocação, porque a Espanha, num futuro próximo, se livra, por exemplo, de um confronto contra a seleção brasileira, caso tudo dê certo. Caso o Brasil vença Camarões ou empate com Camarões amanhã e fique com a primeira colocação, e o Brasil tenha sucesso também no seu confronto das oitavas de final. Também a Espanha levando em consideração que, na sua ótica, é melhor enfrentar a seleção do Marrocos do que propriamente enfrentar a seleção da Croácia. Eu particularmente tive essa percepção. Talvez os espanhóis nem tenham pensado nisso, mas a gente percebe que até pelo andar do grupo, como ele acabou se desenrolando, que talvez tenha tido essa conversa por parte dos espanhóis de uma segunda colocação para, quem sabe, um confronto contra a seleção marroquina, que foi a primeira colocada do grupo F. Então a Espanha vai para o outro lado da chave. Muita gente estava esperando que a Espanha seria a seleção do lado da chave do Brasil num eventual confronto de quartas de final. Não aconteceu. Jogou o Japão para um eventual confronto de quartas de final, e numa semifinal ela cai no outro lado da chave, podendo enfrentar Inglaterra, podendo enfrentar a própria seleção da França, caso também logre êxito e consiga avançar nos seus confrontos. Lembrar que agora a Espanha enfrenta o Marrocos e vai esperar o líder do grupo H, que provavelmente deve ser a seleção de Portugal, e o segundo colocado do grupo do Brasil. A disputa está em aberto, com a própria seleção de Camarões com chances remotas, a seleção da Sérvia e também a seleção da Suíça. Sérvia e Suíça, inclusive, que se enfrentam nesta sexta-feira. É importante a gente destacar a Alemanha, o porquê do fracasso da seleção alemã mais uma vez. Para quem acompanhou os jogos da seleção alemã, quando ela foi tida por muitos como favorita do jogo, a gente, não digo que soberba não é a palavra mais exata, mas é como se você se sentasse num favoritismo que, num dado recorte do jogo, inexiste. Esse favoritismo ele não existiu em momento algum. A Alemanha perdeu inúmeros gols. Não é uma seleção improdutiva. É uma seleção que joga muito bem, mas perde muitas oportunidades. E o futebol prega suas peças. Quem não faz, leva. Quem não faz, toma. Isso é mais antigo do que muita coisa que a gente conhece. Então a Alemanha pecou nesse aspecto. E também foi uma seleção que, nos momentos mais complicados, acabou não tendo a felicidade necessária. Uma seleção que esperou muito do Musiala. De uma certa forma, jogadores mais experientes não chamaram a responsabilidade para a equipe de Hans Flick. E fica pelo caminho mais uma vez. Fica pelo caminho num grupo que era muito acessível, né, para tanta gente. Alemanha, Espanha, podendo avançar até com uma extrema facilidade. Não aconteceu dessa forma. E mais uma vez a Alemanha vai para casa. Fica o recado, né, para outras edições de Copa do Mundo. É uma seleção ainda muito jovem. Foram alguns erros também pontuais em relação à convocação desta seleção, como, por exemplo, não levar o Mats Hummels, zagueiro experiente. Poderia ter feito a zaga ali com o próprio Rüdiger, mas não foi convocado. Nas escolhas por Schlotterbeck e o Klostermann, jogadores que, no fim das contas, acabaram não agregando tanto, e a vaga da Alemanha ficou pelo caminho. Mais um ano, depois do título em 2014, eliminado para a Coreia do Sul em 2018 na última rodada, e agora mesmo com a vitória diante da Costa Rica, acabou sendo eliminado pela derrota contra o Japão na estreia do Grupo E da Copa do Mundo. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente vai se falando. Um forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!